Eu sou o Giovan e neste vídeo vou te ensinar a criar esse dashboard simples para representar o seu DRE, partindo daquela tabela tradicional, aquela tabela muito simples, que é essa tabela aqui. Então, aqui, primeira coluna com a estrutura do DRE e os valores ali mês a mês e no final aqui o total. Então, vou transformar essa tabela simples nesse dashboard. Um dashboard muito simples, mas que ajuda a apresentar o teu demonstrativo para o teu cliente ou para outras pessoas de maneira muito mais interessante. Então aqui eu só coloquei, né, de maneira muito rápida. Receitas, evolução das receitas mês a mês, despesas operacionais, lucro bruto, lucro líquido. Então vamos ver como que a gente vai criar. Quais são os recursos que nós vamos utilizar neste vídeo? Vamos utilizar um pouco de Power Query, muito básico mesmo, e tabelas dinâmicas. Esses são os principais recursos que nós vamos utilizar. Então, deixa eu voltar aqui a minha aba completa. E aqui eu tenho esse intervalo completo e eu vou mandar essa tabela para o Power Query para fazer um pequeno tratamento, porque eu não consigo gerar gráficos a partir dessa tabela aqui do jeito que ela está. É até possível, só que é muito trabalhoso. Então a gente vai fazer pelo Power Query porque vai ficar muito mais escalável. Então, botão direito, obter dados da tabela barra intervalo. Eu não vou nem converter em tabela dessa vez, vou mandar direto para o Power Query nesse formato. Ele já identificou esse range aqui, ele vai criar uma tabela automaticamente. Vou clicar em OK. E aqui ele trouxe os dados para o Power Query. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa ter uma coluna única para os meses, uma coluna única para a descrição, que já tem, e uma coluna única para os valores. Uma coluna para a descrição, uma coluna para os meses e uma coluna para os valores. Então, a gente vai usar um recurso do Power Query para fazer isso para a gente. Só que, antes de fazer isso, eu vou fazer um pequeno ajuste. Aqui no final, tem aquela coluna de total. Eu não posso ter coluna de totais junto com os meus dados mês a mês, porque senão os valores serão duplicados. Então, eu vou remover essa coluna aqui. Então, botão direito, remover. Ou você poderia simplesmente pressionar a tecla Delete. Funcionaria também. Agora, próximo passo. Vou selecionar a coluna Descrição, botão direito, e eu vou usar essa opção aqui, transformar outras colunas em linhas. Eu quero que o Power Query mantenha essa coluna como uma coluna âncora, digamos assim, e pegue todas as outras colunas e transforme em linhas. Vamos aplicar aqui para você entender o que eu quero dizer. Transformar outra coluna em linha. Então ele fez isso. Ele repetiu a descrição ali de receitas, por exemplo, nos 12 meses e pivotou os meses para linhas e pegou os respectivos valores e trouxe para cá. Então é isso que a gente precisa. Agora eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui. Eu vou renomear essa coluna. Em vez de atributo, eu vou vir aqui na fórmula, eu posso editar aqui direto. Vou fazer aqui porque economiza uma etapa. Então aqui eu vou digitar mês, mantendo entre aspas duplas. Mês. E agora o tipo do dado aqui do valor, eu vou informar que é um tipo moeda. E ok, está pronto aqui. Isso é o que a gente precisa fazer no Power Query. Agora eu vou carregar isso em uma tabela dinâmica para a gente começar a construir aquele dashboard. Eu vou vir aqui nessa opção, fechar, carregar para, fechar e carregar para. Aqui eu vou carregar direto em uma tabela dinâmica. Então eu vou selecionar essa opção aqui. E agora, ok, mantendo essa opção aqui na nova planilha. Poderia utilizar uma mesma planilha, mas é mais prudente colocar numa nova planilha para evitar acidentes. E aqui agora eu vou criar uma coluna para ganhar um pouco de espaço e vou começar a construir as minhas bases para gerar os gráficos. Então aqui eu vou colocar, na descrição aqui eu vou colocar em linhas, valor em valor,
E eu quero criar 4 gráficos. Melhor dizendo, a descrição não vai vir aqui não. Vou tirar, eu vou colocar aqui os meses. Então aqui agora tem os meses. E eu quero colocar a descrição como filtro, porque aqui eu quero, por exemplo, vir aqui e filtrar. Eu quero que apareça receitas brutas de vendas. Vai ser o primeiro gráfico. Agora eu vou copiar todo esse intervalo aqui, tem que pegar toda a tabela dinâmica, tem que tomar cuidado com isso. Ctrl C e Ctrl V. Vou colar aqui do lado. Vou repetir o processo. Vou criar 4 gráficos. Ok? Vou acertar o tamanho das colunas. E aqui eu vou escolher despesas não operacionais. Aqui eu vou colocar lucro bruto. Por último, vou selecionar lucro líquido do período. Aqui agora eu já tenho as 4 tabelas dinâmicas para gerar aqueles gráficos. E agora eu vou criar os gráficos em si. Vou selecionar aqui a primeira tabela dinâmica, cliquei nela. Aqui na guia Análise da tabela dinâmica, eu vou em Gráfico dinâmico. Vou manter essa opção em barras aqui mesmo e OK. Eu vou trazer esse gráfico aqui para baixo. Eu vou fazer uma pequena formatação. Então, vou tirar esse total aqui. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou ocultar esses botões, não preciso deles. OK. Eu vou tirar essas linhas. Cliquei aqui nesse mais, vou adicionar os rótulos. E eu quero aumentar a espessura dessas barras, dessas colunas. Então, vou clicar 2 vezes aqui. Abriu esse painel lateral. Seleciono uma das barras aqui. Tem que selecionar antes. Aí vai aparecer essa opção aqui, essas barrinhas. E eu vou ajustar aqui a largura do espaçamento para 100. E aproveitando que já estou aqui, eu vou tirar bordas. Essa borda aqui externa eu vou tirar. Vou selecionar a opção aqui, sem linha. Já está muito próximo do que eu quero. Agora eu quero ajustar esse formato do número aqui. Eu vou vir aqui direto na tabela dinâmica, formato de número, usar separador de milhar. Pode ser essa opção aqui, OK. E a mesma coisa para os outros aqui. Deveria ter feito antes, mas dá para fazer rápido aqui. Agora eu vou criar mais um gráfico para despesas não operacionais. Aqui, de novo, análise da tabela dinâmica, gráfico dinâmico. OK. Eu vou fazer esse gráfico para cá. Vou criar mais um para esse aqui. Para o lucro bruto. Vou colocar aqui. E o último aqui para o lucro líquido. Análise da tabela dinâmica, gráfico dinâmico e OK. Aqui tenho os 4 gráficos. Então agora eu vou aplicar uma pequena formatação. Eu vou repetir a formatação desse primeiro gráfico aqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse gráfico, vou dar Ctrl C. E agora eu vou selecionar cada um dos outros gráficos e pressionar Ctrl V. Selecionei esse, Ctrl V, Ctrl V. Então, o que ele faz? Ele aplica a formatação ao fazer isso. Esse é um macete aí que você pode utilizar. Então, já tenho todos os gráficos aqui formatados. Eu vou tirar essa borda aqui dos gráficos. Então, vou selecionar um dos gráficos. Vou vir aqui em borda, sem linha. Seleciono o próximo aqui, sem linha. Próximo, sem linha também. E o primeiro aqui eu quero sem linha também. E agora eu vou renomear aqui os gráficos. Então, aqui vai ser receitas
vendas. Aqui vai ser despesas operacionais. Aqui vai ser o lucro bruto. E por último vai ser o lucro líquido. Ok, já tenho aqui todos os meus gráficos. E agora eu vou criar aqui o meu dashboard. Então eu vou criar aqui uma nova aba, chamar de Dash. Vou vir aqui e preencher essa primeira linha aqui. Vou preencher com a cor aqui azul. E aqui vou chamar de DRE. Formatação bem simples. Aumentar a fonte, espaçamento. E aqui, tudo isso aqui eu vou pintar de cinza para ser o background aí, a cor de fundo dos gráficos. E agora eu vou vir aqui em tabela 2 e recortar esses gráficos. Seleciono cada um deles, Ctrl X para recortar. E agora eu venho aqui em Dash, Ctrl V. E aqui eu vou colar os meus gráficos. Agora eu vou mudar essa cor aqui. Botão direito, preenchimento, vou colocar vermelho. Esse aqui do lucro líquido vou colocar nessa cor aqui. E o lucro bruto vou colocar a cor verde. Agora eu vou alinhar esses dashboards que estão alinhados. E outra coisa que eu vou fazer é deixar todos com o mesmo tamanho. Posso fazer visualmente, eu vou acertar aqui através da opção do ajuste do tamanho. Aparentemente estão todos iguais aqui. Eu vou alinhar. Seleciono esses dois aqui, forma de formato, alinhar, parte superior. Estão alinhados. Agora seleciono esses dois aqui e também alinhar parte superior. Já alinhou. Agora eu vou pressionar a seta para baixo para mover. Eu estou percebendo aqui que esses aqui não estão com o mesmo tamanho. Vou selecionar aqui, ver qual é o tamanho. Altura 7,71. Esse aqui está com 7,86. Vou deixar aqui com 7,71. Todos esses aqui também com 7,71. Todos com a mesma altura. E aqui nós já temos o nosso dashboard pronto. Só alguns acabamentos aqui, tirar barra de títulos e que você já tem o seu dashboard pronto, onde você poderá utilizar para apresentar o DRE para o seu cliente, gerar uma apresentação de forma muito dinâmica. Então, espero que tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixe o seu like e não deixe de compartilhar com contadores, BPOs que fazem esse processo com muita frequência. Te espero no próximo vídeo.